Por que suas pernas incham no final do dia? Se você não é profissional da saúde e tem essa curiosidade, por que esse inchaço ocorre especialmente no nível do tornozelo e dos pés, eu vou te dizer que tem uma explicação fisiológica. Então esse vídeo ele é para você. Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de fisiologia e eu vou te explicar de uma forma simples e clara o que é esse inchaço chamado de edema e como é que ele ocorre. Então hoje a gente vai falar de um sistema que ele é praticamente invisível aos nossos olhos, que na área médica a gente chama de microcirculação. Mas você que não é profissional da saúde e está interessado em saber sobre isso, eu vou te dizer que tudo começa com a nossa circulação. Então aqui, como vocês estão vendo, existe o nosso coração. Então o que está aqui em vermelho é chamado de artéria, e o que está em azul é chamado de veia. E o que está em verde é chamado de sistema linfático. Todos esses vasos, esses encanamentos aqui, eles estão envolvidos com a circulação do nosso corpo. Então, o nosso coração contrai, esse sangue sai com uma velocidade e uma pressão muito alta por uma artéria muito importante, que é a artéria aorta. Ela sai e vai distribuindo esse sangue para todo o nosso corpo, todos os nossos sistemas. Ao chegar lá, ela vai perdendo velocidade e pressão para que esse sangue possa ser distribuído para as nossas células, larga lá, vai pegar o líquido sujo que as nossas células produziram e isso vai voltar para o coração. O que porventura ficar para o lado de fora desse encanamento de sangue é recolhido pelo sistema linfático, que é este que está em verdinho aqui. Agora a gente vai pegar esse pedacinho aqui e a gente vai aproximar para a gente enxergar melhor. Então aqui eu tenho a microcirculação. Então eu tenho aqui uma arteríola menor, né? Essa artéria grande vai se ramificando. Essa artéria menor aqui, ela é a arteríola, até virar os capilares arteriais, que vai chegar ao nível tecidual, ao nível de microscópio, que a gente não consegue enxergar mais. Quando chegar aqui, ela vai liberar o líquido com gás, com oxigênio, com nutrientes, vitaminas, para que essas células que estão aqui possam ser nutridas. Essas células, assim como a gente, produzem todos os dias lixo, dejetos do metabolismo, como gás carbônico, ureia e outros dejetos. Isso vai acabar voltando para o sistema, voltando para dentro aqui, então larga a parte boa, pega a sujeira e vai voltar aqui por esse outro encanamento que se chama veia, aqui representado pela cor azul. Esses pequenos capilares venosos vão se juntando, formando uma vênula, e isso vai voltar depois para o nosso coração por grandes veias. Nessa saída e nessa entrada de volta, sempre sobra um restinho de líquido, igual o que sobra no pote da planta depois que a gente coloca água, sabe? Então esse restinho, ele tem que ser reabsorvido pelo nosso organismo. Quem é que faz esse papel? O sistema linfático, que é esse que está aqui em verdinho, ó, ele capta esse excesso e ele é um sistema acessório à circulação, chamado de sistema linfático. Então, eles vão se agregando, formando os grandes coletores linfáticos, e esses coletores vão sempre desembocar ao nível dos linfonodos, aquilo que a gente conhece como ínguas, né? Então, eles vão na direção desses linfonodos aqui, certo? Para serem filtrados, para esse líquido sujo ser então filtrado, porque depois ele vai ser, ó, incorporado novamente no sistema venoso, para que possa fazer depois a filtração dos gases lá no pulmão e do restante dos dejetos lá no nosso rim, ok? Muito bem. Então, a pergunta é, por que incha? Essa é a pergunta de hoje. Incha porque ao longo desse sistema de sangue, especialmente essa parte venosa, que é quem tem que voltar para o nosso coração, eu não tenho um coração lá embaixo no meu pé para bombear esse líquido de volta para cima, certo? Então eu preciso contar com um sistema que vai atuar nisso, que é o sistema venoso, com os seus ajudantes, como eu digo, tá? Então esse líquido vai ter que voltar. Se porventura começar a ficar acumulado demais dentro das nossas veias, ele começa a extravasar
para fora por meio dos poros dessa parede dessas veias aqui, né? Então é como se essa veia se dilata, abre como se fosse um tecido e essa parte mais aguada do sangue, que é chamada de plasma, ela vaza para fora e fica embaixo da nossa pele. Então o inchaço não é uma gordura. O inchaço é líquido que foi extravasado de dentro dessa veia, que escapou, né, dos vasos e ficou ali nesse subcutâneo. E isso tudo começa na microcirculação, que é aquela imagem que eu mostrei agora, tá? Então, o inchaço não é gordura, é outra coisa, é líquido, tá bem? Então, ó, de novo aquela mesma imagem microscópica, ó. Vai sair para liberar os nutrientes, vai pegar os dejetos e o que sobrar, quem recolhe é o sistema linfático e isso aqui vai drenando, né? Então, o sistema linfático não carrega sangue, ele carrega linfa, uma aguinha mais amareladinha que vai voltar por esse sistema, esse encanamento acessório, como eu chamo, né? Carol, e se fica parado aqui, dá problema? Dá problema. Porque esse líquido aqui, ele é um líquido sujo. Ele tem que sair nossa perna, dos nossos braços, enfim, da onde quer que ele esteja, né? E se ele perdurar aí por muito tempo, eu digo assim para os meus pacientes sempre, água parada dá bichinho em qualquer lugar. Seja no pote da planta, seja no pneu, seja na piscina, seja na perna. Aí a gente vai ter as mais diversas patologias do sistema linfático propriamente dito. Algumas já estão aqui no canal para vocês verem sobre esses assuntos. Uma muito conhecida é o linfedema, que muitas vezes pode predispor a sinais, a situações infecciosas por esse acúmulo de líquido que fica aí sobrando, e é um líquido sujo, né, com dejetos, enfim, que muitas vezes algumas infecções oportunistas, às vezes um cantinho de uma unha, às vezes uma frieira, um corte na perna, pode facilitar a entrada de algum micro-organismo e colonizar e fazer aqui uma infecção, tá bem? Então, ó, novamente mostrando agora numa outra imagem para ficar um pouquinho mais fácil, ó. Existe essa troca e assim, ó, gente, essa troca ela é normal. Ela acontece em todas as pessoas, todos os dias, todos os segundos. É normal acontecer isso. Então, o sistema linfático aqui, ó, ele tá funcionando o tempo todo. O problema é quando começa a vazar líquido demais. Um exemplo normal que acontece é no verão, quando a gente tem uma dilatação das nossas veias pela temperatura elevada, né? A gente percebe às vezes nas mãos, as veias mais dilatadas, então extravasa mais líquido para fora. E esse pessoal aqui, ó, esses capilares ou vasos linfáticos iniciais, como também são chamados, eles têm que ficar recolhendo esse líquido o tempo todo, né? Então eles trabalham acima da sua média, em geral em temperaturas mais elevadas, como ocorre no verão. Por isso que tantas pessoas se sentem mais inchadas no verão, né? Mas isso é o motivo de um outro vídeo que tá por aqui, tá bem? Tranquilo até aqui? Então é como um encanamento, que a pressão é demais e o líquido começa a escapar para fora, né? Aquilo que eu comentei, ele começa a escapar e quem tem que recolher é o tecido linfático, né? Os vasos linfáticos, né? Se esse retorno aqui não der conta, o edema vai aparecer e você vai perceber então os seus tornozelos, o seu pé mais inchado, o sapato apertado no final do dia. Isso acontece? Acontece. Acontece em quase todas as pessoas. Até um certo nível é normal acontecer e o motivo está na nossa próxima aula aqui, que eu vou comentar agora sobre a influência da força da gravidade sobre o seu corpo para você entender melhor como é que isso acontece, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fica por aqui que a próxima aula eu vou explicar como a gravidade atua no seu corpo para facilitar a ocorrência desses inchaços.